Um prémio para... Boa tarde a todos, bem-vindos ao Gabinete de Estudos Holiciponenses. Hoje temos uma estreia, o professor Rui Carita vem pela primeira vez ao Gabinete de Estudos Holiciponenses e perdeu-se pelo caminho. Como é normal. Não é fácil esta Lisboa hoje em dia. Muitíssimo obrigada por estarem. Houve alguns problemas porque nós estamos sem internet e sem telefone e então foi complicado. As pessoas depois não está pagaram a conta, o Carlos Moedas já pagou a conta. Já aconteceu isso noutros serviços. Por isso, muitíssimo obrigado por terem conseguido cá chegar. Espero que as pessoas que nos estejam a ver na internet também agradeçam imenso a vossa disponibilidade. Vou passar a palavra à Anunciatela para ela fazer a apresentação do professor Rui Carita e, mais uma vez, obrigada e boa tarde. Então, muito obrigada a todos. Vamos recomeçar a segunda parte do ciclo Luso Italiano com, como disse a doutora Elia, uma estrela. Eu agradeço muito ao professor Rui Carita por ter aceito o convite. E vou apresentar, não preciso de apresentações, mas vou dizer umas pequenas palavras. O professor Rui Carita é professor catedrático aposentado da Universidade da Madeira, onde tem dado aulas como catedrático convidado, pro bono, sendo professor emérito desde 17 de dezembro de 2020. Oriundo da carreira militar e residente na Madeira desde 1973, ali se licenciou e doutorou em História, entrando para a Universidade em 1993. Dedicou-se especialmente à história da Madeira e ao patrimônio edificado religioso e militar da época moderna. Tem mais de 50 livros publicados e 2 centenas de outras publicações. Tem sido professor convidado em várias instituições, entre as quais a Universidade de Pisa, em Itália. É assessor de patrimônio cultural e arqueológico nos Emirados Árabes e é membro de diversas instituições desta área. Entre outras distinções, foi agraciado em 2018, 21 de agosto, com a Medalha de Ouro da cidade do Funchal e, desde junho de 2022, recebeu a comenda da Ordem do Infante do Henrique e, a 8 de novembro de 2022, foi agraciado pelo Brasil com o colar do mérito Pedro o Libertador. Hoje, agradeço-lhe muitíssimo a sua presença aqui e nos vai falar da sua Madeira e dos nossos italianos. Gostaria só de agradecer o convite e verdadeiramente agradecer, porque na medida em que, quando se chega aos 80 anos, ou nós continuamos a trabalhar e a ter estímulos para desenvolver estes assuntos, ou ficamos em casa a pensar que é uma pena e tal, Angola era nossa, a Índia também, essas coisas todas que a gente pensa e tal. E convém acordar-se que já não é nossa,
nunca terá sido muito, e por aí fora, e as coisas têm que se adaptar. E adaptar-se, como é normal. Por exemplo, a última condecoração que eu recebi, simpaticamente, do Brasil, quando abri os papéis, descobri que estava a ser condecorado em nome do Dr. Martiniano da Fonseca, que tinha sido degolado em 832, no Porto, pelos absolutistas, porque era liberal. Tinha sido enviado da Madeira pelo Conde Bonfim para apoiar a revolta liberal do Porto e, logicamente, com os atrasos dos transportes, como é normal, não é? Chegou lá e já não estavam os liberais, estavam os absolutistas outra vez, cortaram-lhe a cabeça. Andaram à procura quem é que poderia receber a medalha, porque foram 12 mártires, todos decapitados, do Porto. Logo era fácil de encontrar mais ou menos as referências, exceto o madeirense, que não tinha sido, estava com 26 anos, e descobriram que a única pessoa da época era eu. Logo fui condecorado em nome de Martinho da Fonseca, e depois, logicamente, na Madeira, entreguei ao governo, dizendo que foi um madeirense, que foi decapitado do Porto e tal, com a dificuldade de não poder entregar ao Presidente do Governo, porque o Dr. Miguel Albuquerque é monárquico dos absolutistas ainda, logo, quer dizer, mas está bem, mas entreguei ao Secretário do Turismo e Cultura, que recebe tudo e mais alguma coisa e tal, e tudo bem. Ora bem, italianos na Madeira pensaram que começámos com os pestrelos, depois até aos lomelinos. Os lomelinos acabam por se radicar a partir da Madeira no Brasil e em Lisboa, porque o grupo dos tios dos primeiros lomelinos acabam por regressar a Génova, o Marco Lomelino, e depois, digamos que os lomelinos que hoje existem, e logicamente são muitos, são descendentes de ramos secundários ligados à Madeira. Começamos por pedir a atenção de que a história é uma ciência em contínua construção, dependendo da época em que se escreve, do autor, do enquadramento político e ideológico do autor, do público a que se destina, etc. Nesse quadro, o enquadramento da expansão ultramarina portuguesa tem conhecido várias abordagens, como primeiro destino ultramarino europeu, fixo, digamos, que deu início oficial à epopeia global, que deu novos mundos ao mundo e constitui um primeiro passo efetivo e decisivo para a globalização. Conforme se escreve, acaba por ser sempre é a nossa cabeça que está a funcionar, como é lógico, é a nossa ideia. O historiador geralmente vai à procura da documentação que está de acordo com o que ele pensou antes, não é aquela que se opõe. Logo, aquilo que está ao contrário, a gente diz, depois eu vou analisar, e depois um dia deite-se ver, porque nós construímos as coisas mentalmente assim. O que vai acontecer logo com o primeiro italiano na Madeira, o Bartolomeu Pestrel, que já vamos abordar. Começamos com o primeiro italiano da época moderna, Manuel Peçanha, o homem convidado pelo rei Dom Dinis para, aliás, que isto andar a trabalhar nisto quando há uma pessoa italiana que já trabalhou, esta gente toda, mas a gente tem que ir à procura dos documentos todos e tal, e pronto, tudo bem, isto já foi abordado pelo Ciatelli, mas o Peçanha faz viagens aos Açores e à Madeira, em princípio, faz viagens às Canárias também, só que nesta época a documentação não existe, não é? Não havia o sentido de registro que há nos anos seguintes. A família acaba por se radicar em Portugal e segue em linhas nem sempre muito diretas, porque nas grandes famílias às vezes não têm descendentes masculinos diretos e passam para genros, etc., mas adaptando-se isso tudo, e constitui depois uma das importantes famílias italianas a residir em Portugal. Os Peçanha ou Peçanha, aliás, eu estou ligado a esta gente na medida que
quando cheguei à Madeira, por exemplo, em 72, 3, estava como governador o Sr. Dom António Brancampo Sobral, casado com a herdeira Passanha, que era uma das mulheres mais ricas de Portugal e ligado às ganadarias de touros. Os Passanhas depois passaram para mais essa área. Temos aqui o trabalho da Nunziatelli sobre porquê o Passanha, porque é que se foi buscar este homem, quais as ligações que ele tinha já à Inglaterra. Logo a ideia de que a nossa ligação com a Inglaterra nasce com Dom João I, não, tem raízes inclusivamente anteriores, e depois segue, e é uma das grandes famílias sempre representada em vários sítios, como seja na Sala dos Brasões de Sintra, no livro da Perfeição das Armas, etc. E ligada também à primeira viagem às Canárias. A primeira viagem às Canárias oficial, digamos que é do Nicoloso da Arreco, mas são vários italianos que estão em causa. Este é o nome que ficou, mas outros também. Aqui têm em Tenerife a homenagem ao Nicolau de Reco, a expedição dele paga pelo rei Dom Afonso IV. Reparem que é interessante porque muito raramente os espanhóis fazem alguma referência a Portugal, não é? Portugal é sempre uma província pequenina que, por acaso, ficou sempre de fora por culpa das mulheres. Como sabem, foram sempre as mulheres que estragaram isto tudo. Morreram. Pois, antes rainha por um dia, que coisa toda a vida, aquelas coisas que se contam, que não é verdade, são daquelas que se inventaram no século XIX e no século XX. Um dos homens mais célebres a inventar essas coisas é precisamente o homem da série dos cardeais, e que inventa uma série de dados e de díticas que eram muito bem feitas na altura, mas depois a gente vai descobrir que não é verdade. Nesta sequência nasce o povoamento da Madeira, na sequência do problema da ocupação das Canárias, e efetivamente as civilizações mediterrâneas, como a Fenícia e a grega, já tinham lançado o comércio marítimo em larga escala no Mediterrâneo, menor escala no Atlântico, tal como no Índico, e bastante antes no Golfo da Arábia e nas costas da Índia também já se praticava. No entanto, com o povoamento da Madeira é o marco definitivo de ocupação oceânica, digamos, de uma nova época que chamamos hoje, efetivamente, global, em que se ligam as costas dos oceanos entre si. Começa logo por haver um problema em relação à ocupação da Madeira. Nós fazemos sempre a ocupação da Madeira com a documentação anterior, não é? O historiador não vai ler tudo, era o que faltava, não é? Não vale a pena, até porque distinguem-se todos mais ou menos uns aos outros, e depois criam-se os mitos. Um dos nossos mais importantes é o painel de São Vicente de Fora, onde aparece um homem da Capelinha, da Ana Salazar, que é o infante Dom Henrique, e pronto, e ficou assente que era o infante Dom Henrique, e acabou, e está nos selos, e está nos livros, e está nos dias. Quando a gente diz, mas não, o cara que teve aqui é uma coisa da Borgonha, é uma coisa, ou é o Dom Duarte, ou é o infante Dom Pedro, não, está nos selos, está nos filhos, toda a gente escreveu, e acabou. E depois, conforme a importância de cada um. Ora bem, a ocupação da Madeira é decidida no Descerque de Ceuta, no final de 1418, quando está em Ceuta o infante Dom João, mestre da Ordem de São Tiago da Espada, e o infante Dom Henrique, mestre da Ordem de Cristo. É excepcionalmente interessante porque de facto é uma ínclica geração, uma geração espantosa, de gente de facto notabilíssima, e o infante Dom João é o gajo que perde sempre. Tudo aquilo se bate, pumba, apanha sempre porrada. É contra a ida para o norte da África, as cruzadas, etc. Acabou, já não há as cruzadas. A gente ou leva o Evangelho e os convence que os nossos evangelhos católicos são melhores que o Corão, ou então andar à espadarada a matar gente. Não, pumba. Claro que se foi para o norte da África,
entretanto leva o irmão mais novo, que queria ser santo, e para ficar todos presos, não é? E ficou mesmo santo, não é? Não é o meu, pois não? Não. Ah lá, graças a Deus. Às vezes é. Mas é pela entrega do irmão, claro que o infante Dom Henrique dá-lhe a volta sempre. E quando se estabelece, conhecendo os filhos que tem, como é lógico, do Dom João I, ele estabelece que o povoamento da Madeira, já havia reconhecimentos anteriores, é entregue à casa do infante Dom João. Logo é um fidalgo da casa do infante Dom João que vai distribuir os territórios na Madeira e ao qual há 2 ilhas, nessa altura não se sabe em Lisboa, estamos em 418, qual é o tamanho das ilhas, e esse fidalgo ficaria com uma ilha e a outra ilha seria dividida a meio pelos 2 seguintes. Aqui tem o infante Dom João em primeiro plano, digamos, e depois o que deverá ser o infante Dom Henrique, de joelhos, porque tem um sinal numa testa, etc., atrás o infante Dom Pedro, o infante Dom João e o duque de Bragança. Logo, quem vem para a Madeira vai ser um elemento da Ordem de São Tiago. A Ordem de São Tiago era a ordem dos portos marítimos portugueses, Alcácer do Sal, Setúbal, etc., e no Algarve, era lógico. Não era uma ordem como a de Tomar, que fazia viagens marítimas. De facto, sair de Tomar de barco, de galeão, para atravessar o Tejo e ir para a Madeira não é fácil, não é? Só que as coisas correram ao contrário com a história. O Dom João morre muito novo, logo a ordem hierárquica que devia ter sido entregue a um fidalgo, Bartolomeu Pestrelo, com 2 escudeiros, o Tristão de Machico e o João Gonçalves de Arco, em 2º e 3º lugar. Morre o Dom João, entram todos para a casa do infante Dom Henrique. O infante Dom Henrique teria uma predileção especial pelo Tristão, a que chamava somente Tristão. Dá-lhe a primeira carta de doação, é precisamente para o Tristão. Depois dá a carta ao infante, ao Bartolomeu Pestrelo e depois ao Zarco. Ultimamente temos já retratos prováveis do infante Dom Henrique, não o que está à direita dos painéis, que deve ser o rei Dom Duarte, ou o infante Dom Pedro, mas sim este que está nas tapeçarias de Pastranha, que são uma série de tapeçarias que ainda estão em Pastranha para restaurar e que marcam a tomada de Arzila. Depois as várias nuances que a história tem. Andadamente em 33, em 31, encomendaram ao Francisco Franco a estátua do infante Dom Henrique para a exposição de Vincennes no Porto. E, sim senhor, ele fez um infante, logicamente dos painéis, como é lógico, com uma carta grande desdobrável. Depois foi um coronel à Madeira ver as coisas e disse, então, e uma esfera armilar, não sei o que, ele disse, não navegava. Não, mas o infante Dom Henrique é o navegador, tem que ter uma coisa na mão. E então pôs-lhe um quadrante náutico. Ora, com o tempo, hoje toda a gente que olha para o quadrante náutico é um quarto de Pisa. Ninguém identifica aquilo como um quadrante náutico, não é? Hoje é um quarto de Pisa, é da Pizza Hut, do McDonald's, mas pronto. E lá está a comemorar os 600 anos. Bartolomeu Pestrelo. Desculpa, vou ficar aqui. Sim. Aqui tem as armas do livro da Prestação das Armas, creio. A doação dele. Este senhor teve um azar, embora ficasse com uma ilha inteira, era a ilha mais pequenina, e é só uma praia. Levou no barco, logo quando foram para lá, uma coelha grávida. Reproduziram-se desalmadamente os coelhos, logo comeram as plantações todas, logo ele andou lá 2 anos a tentar fazer da ilha alguma coisa, enfim, que enobrecesse, e Francas
dificuldades grandes e acabou por regressar ao continente e falecer aqui. Casou 3 vezes. Ao contrário, a terceira mulher pede a autorização de vender a capitania, entrega a um meio-genro, capitão da Graciosa nos Açores, mas depois o filho mais velho não, por acaso é o filho mais novo de todos, acaba por recuperar a capitania, já nos finais de 19, e terá ido lá com a irmã e com o cunhado, o célebre Cristóvão Colombo, que é o homem, é um mito, não é? Como todos os italianos às vezes, até porque como nunca diz bem onde é que nasceu e como é que é, até em Cuba, logicamente, há uma estátua enorme, mas aquele é de Cuba. Porque quando descobriu a espanhola e a castelhana, a senhora pôs-lhe o nome de Cuba, depois, mais tarde, já não é com ele. Casa com uma herdeira do Bartolomeu Pestrelo, da Filipe Muniz Pestrelo, e dá origem aos Duques de Verágua. É o homem que, a partir da Madeira ou a partir das Canárias, na terceira viagem, introduz a cana-de-açúcar, que vai ser um dos temas mais importantes depois a tratar aqui, que é, digamos, o ouro branco. Eu não gosto muito do tempo do ouro branco, porque hoje lembra mais a cocaína que provavelmente o açúcar. O açúcar hoje é um problema de pacote, não é? Mas pronto, é o ciclo do açúcar que, exportado para o Brasil e para as Antilhas, faz eliminar totalmente a produção, quer na Madeira, quer nas Canárias, porque o açúcar é uma coisa muito específica, vendida em farmácias, etc., dispara com a pré-industrialização na Madeira, quando se faz mós de moinhos de água, mas não pode depois concorrer com os anos seguintes, em que as fazendas das Antilhas chegam a ter 400 a 500 escravos pretos. Pernambuco a mesma coisa, no Brasil, os Erasmus de São Paulo e por aí fora, logo. São os próprios madeirenses que, construindo engenhos no Brasil, levam o açúcar da Madeira à falência, como são os canários que, fazendo nas Antilhas o mesmo, levam também o açúcar das Canárias à falência. Isto é o ciclo do açúcar do Museu do Funchal. A purga do açúcar, segundo uma minura do século ainda XV. Aqui tem precisamente as informações que nós temos de Diogo de Teive, é o primeiro homem a pedir ao infante Dom Henrique, ainda em vida dele, 452-53, para montar um engenho com força motriz da água. Os moinhos, quer de vento, quer de água, eram domínio do donatário, logo tinha que se pedir autorização, e é o Diogo de Teive, precisamente, que informa o Cristóvão Colombo II, quer o filho, quer o Bartolomeu de Las Casas, que o informa da existência de ilhas do outro lado do Atlântico, que serão as Antilhas, onde ele vai descobrir a América. Como sabem, o Cristóvão Colombo chegou lá e disse: vocês são índios. Os gajos disseram: não, one American, sorry. Não, vocês são índios. Eles vão ficar ainda hoje, continuam a ser índios. Agora são um bocado para o Trump, mas pronto, foi por aí fora. Não sei se ele alguma vez descobriu que aquilo não era a Índia em vida, eu acho que sim, que sabia, mas pronto, ficou como as Índias de Castela. Aqui têm o ciclo da Madeira do açúcar já na Reforma. Uma fotografia tenho agora um aluno marroquino a tentar fazer a junção açúcar da Madeira, açúcar das Canárias e açúcar de Marrocos. E a história do povoamento da Madeira, o povoamento do arquipélago da Madeira, que é o primeiro passo de uma atividade totalmente nova, primeira experiência de povoamento, exploração de novas terras descobertas.
logo para a ilha vêm pioneiros de uma nova mentalidade universalista, digamos, que aqui deram assento a uma nova sociedade. São ensaiadas culturas que imediatamente dão bons lucros, e este modelo depois, quer o modelo económico, quer, por exemplo, o modelo religioso, a ligação do Estado à Igreja mantém-se em todos os nossos descobrimentos, e na Madeira ainda se mantém. Na Madeira, por exemplo, nunca houve integração da Igreja no Estado. É em Portugal, mas na Madeira o Governo Regional paga toda a manutenção dos museus de arte sacra, do património, etc, etc, e tal, recebendo em votos. Como é lógico, não é? Não há almoços em borla, não é? Não há almoços grátis, como é lógico. O que faz com que na Madeira nunca houve rotativismo democrático. Porque entramos, eu fui um dos culpados disso, tudo bem, entramos diretamente do marcelismo, digamos, uma esquerda da União Nacional, nunca houve, digamos, uma revolução, um PREC, como aconteceu aqui na Madeira, etc. Logo nunca se conseguiu implantar um PS, tudo assim, logo se mantém a mesma estrutura até aos dias de hoje, e também se mantém bem, não há problemas nenhuns. A capacidade de negócio dos governos regionais com o Central tem resultado muito bem. Isto faz com que ocorra para a Madeira uma nova leva de italianos, aonde entra a família Lumelino. É uma família genovesa, começa mais especificamente com Marco Lumelino aqui em Portugal, estudado precisamente por esta senhora que está aqui na fotografia, que está aqui ao meu lado, duas coisas, e instalam-se, começa por ser estudada pela Virginia Rao, de saudosa memória, e em relação a Portugal, ao Marco Lumelino, que é uma comunidade excepcional, que se instala no século XV e XVI. Principalmente há um homem mais ou menos mítico na altura, o Lafetá. O Lafetá tinha a mania das tendas e não sei mais o quê, quer dizer, e ombreava com o rei quando se faziam festas e coisas assim do género. Mas é toda uma sociedade nova, que não propriamente senhorial, como se mantém em Castela, mas já com caráter burguês de exploração e por aí fora, e que nascem dos Lumelinos. Os primeiros elementos, que são dois irmãos, o Urbano e o Batista Lumelino, estarão na Madeira oficialmente em 476. No entanto, pela documentação, eu penso que o Batista mais novo já está em 71 a 72, já está fixado em Santa Cruz. Vão negociar essencialmente com açúcar, o Urbano fazendo explorações e criando engenhos, etc. O Batista Lumelino essencialmente trabalhando na área de negócio de circulação de capitais e por aí fora. É o homem que em 473, com outros italianos, recebe os direitos do senhorio da ilha, então a infanta Dona Beatriz, referente ao trigo do trauto da Guiné, que é sempre uma crise grande, porque com o aumento da produção açucareira, a Madeira sempre foi uma questão de monocultura, não é? Tudo aquilo que dá dinheiro é que se faz, o resto há de se ver como é que é. Agora é turismo, tudo bem. Logo tudo o resto fica para uma segunda fase. Com a cana-de-açúcar perdemos a possibilidade do trigo, não é? Logo, quando em 450 se exporta trigo para o norte da África, para as praças do norte da África e para o trauto da Guiné, a partir de 470 já não há qualquer trigo, tem que se ir comprar aos Açores e então exportá-lo via Madeira. O Urbano vai ficar em... Estamos ainda? Estamos.
Eles já morreram todos, não há problema nenhum. Mas esta gente adquire propriedades, especialmente o urbano. Chegou a senhora urbana. E cria efetivamente uma capacidade económica totalmente nova que leva a depois querer perpetuar a imagem. Se hoje a maneira de perpetuar a nossa imagem é através da criação de fundações, temos, enfim, as fundações célebres do Dr. Oliveira Salazar, de saudosa memória, a Fundação Gulbenkian, a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, que ultimamente não se está a usar muito bem, mas pronto, é o que se pode arranjar. Mas nesta altura faziam-se conventos, faziam-se morgadios que estabeleciam uma série de bens indexados a endeusamento, santificação, etc., do instituidor. Por exemplo, a viúva do João Gonçalves Zarco, a Dona Constança de Almeida, instituiu no centro do Funchal uma capela com 5 velhinhas de bons costumes, vírgula, e um ermitão muito velho, para elas continuaram a ter bons costumes, logicamente, para rezar pela vida dela, não é? Ela instituiu isto em 471 e é uma instituição que durou até 850, até os marqueses de Castelo Melhor conseguirem extinguir aquilo. Se a senhora não está no céu, de facto, quer dizer, ficou lá durante estes anos todos a rezar por ela. É isto que vão fazer os lumelinos, principalmente o urbano, não tem filhos, logo vai investir no sobrinho, filho do Batista, e institui um convento em Santa Cruz, aonde se manda enterrar digamos, no testamento já se consta que é um arco sólio metido na parede da igreja de Santa Cruz e que depois que será desmanchado para ir para o convento que ele vai fazer. Com o tempo, os lumelinos acabam por adquirir uma quinta no Funchal, instituir-se no Funchal, e no século XX o túmulo passa para o Museu das Cruzes, onde se encontra hoje. É Jorge Lumelino, que já é cavaleiro em Azamor, já participa, a Madeira vai, ao longo do século XV, XVI, pagar com pessoal mesmo. O serviço militar obrigatório é feito no norte da África, não é? Todas as pessoas minimamente com algumas posses são obrigadas a cumprir serviço militar no norte da África, ou seja, nas praças portuguesas. Ele já está em Azamor em 515, ele está em 512, mas depois em 515 é armado cavaleiro e que depois, quando regressa em 518, vai ser ter o testamento, o encargo do testamento do tio. Ele vai morrer em 548. O convento está pronto, em princípio, em 527. É quando ele entra oficialmente na ordem franciscana, embora no testamento do Jorge Lumelino se indique que no próprio ano em que ele falece, 548, ainda há obras a fazer. A Capela Mor, ele se manda-se enterrar numa laje de pedra de Ainô, que não chegou até nós, mandada vir da Flandres. Em 852 já não se conseguia ler, e hoje muito menos, nem se consegue encontrar os fragmentos, estaria apagado. Os conventos de freiras resistiram, porque logicamente, estou-me a lembrar da minha santa sogra, que era uma santa, Deus fartou-se de a chamar, ela não ouvia, morreu com 99 e tal anos, porque de facto, Mariazinha, vem devagar, nada. Aliás, a minha mulher morreu e a minha sogra continua viva, porque uma sogra doente é uma mulher para sempre. Logo, quando se extinguiram os conventos femininos,
elas ficaram lá dentro, não é? E continuaram. Até que desapareceu a extinção dos conventos femininos e foram continuando sempre. Os homens é mais fácil, a gente manda-os para trás e não sei o que, manda-os para casa e tal. Agora as mulheres, coitadas, é preciso ter cuidado e vão ficando sempre. Património. Aqui tem aguarelas inglesas, ainda de 1800. Como era o convento, ainda estava de pé em 800. E quando se vai à procura do convento, património, um turíbulo, que estava em Água de Pena, com a legenda e com as figuras, é datado perfeitamente à volta de 1150, 1165, antes da fundação de Portugal. Como é que isto vai para a Madeira? É fantástico, não sei o que. Disse, foi de Borla. Então foi de Borla, uma coisa tão antiga, por isso mesmo, ninguém queria. Logo, manda-se comprar um turíbulo bom, bonito, em prata, não sei o quê, né? Depois mandam um de bronze, com umas figuras horrorosas, arcaicas, com os leões afrontados. Um horror de gosto, péssimo gosto, não é? Logo, foi um saldo, de certeza, não é? Logo, veio, nem faz parte dos registros, não faz parte nem dos registros dos conventos, nem da própria igreja. Está uma cruz desmanchada também, vai entrar no património depois do Museu de Arte Antiga, mas a igreja de Gaula consegue recuperá-la. Foi uma dificuldade enorme em recuperar esta cruz, porque a igreja de Gaula depositou-a no Banco Madeira, e depois o banco nunca mais queria devolver a cruz, não sei o que fazia parte dos arquivos deles e enfim, dos bens depositados, etc. Já está no Museu de Arte Sacra. Nós tivemos novamente um bispo que fez um trabalho notabilíssimo a nível do património. É um homem que vai ficar para a história da Madeira como o homem que mais defendeu o património da Igreja da Madeira e, ao mesmo tempo, pelos piores motivos que se possa imaginar, não é? Quer dizer, é o homem do Padre Federico, é o homem de não sei mais quem, quer dizer, tudo que se possa imaginar de mal na Madeira tem este bispo por trás. Não há hipótese nenhuma no sentido verdadeiro e figurado. Tudo. Não há hipótese. Agora, é um homem que, de facto, lutou pelo património religioso de uma maneira perfeitamente espantosa. E já está no Museu de Arte Sacra. Aqui está exposta no Arte Antiga, no ciclo do Ouro Branco. E mais o retábulo, que é a base hoje quase da nossa palestra, porque é a figura que se mantém do Francisco Lombolino. Gerard David, indubitavelmente, é o homem que pinta o retábulo da Sé de Évora. Este retábulo foi parar ao Santo da Serra, o padre não gostou dele, meteu as tábuas na sacristia, da sacristia logicamente foi para um carpinteiro que vivia lá ao lado, etc. E há um capitão da tropa, o capitão Mauro Azevedo, que anda a dizer, eu compro isso e tal, quer comprar, está velho e tal. E pronto, e foi parar à Suíça, restaurado, etc, etc. E depois é recuperado pelo próprio património nacional e há uma troca, estava para estar no Arte Antiga, mas acabou por ir para o Funchal, fica no Arte Antiga a Misericórdia da Capela de Gaula. Também há uma cruz de Água de Pena, uma cruz Flandres também, 480 e 490, uma naveta de latão, português em princípio, e um sacrário. Aqui o sacrário temos os registros, sabemos perfeitamente qual é que foi o sacrário que foi, qual é o circuito dele. Passou para o Santo da Serra e está hoje montado no Santo da Serra com um painel grande de azulejos, etc, etc. Muito bem. Em 1834, no âmbito da reforma eclesiástica geral, pelo célebre Joaquim António de Aguiar, o Mata Frados, são extintos os conventos, mosteiros, colégios de hospícios e casas de religiosos,
as mulheres ficaram, enfim, suspensas, mas não foram expulsas. Os reis do edifício passaram por uma vida atribulada, porque os liberais já tinham fazem a pressão para a entrega ao Estado, já se tinha feito isso com o Marquês de Pombal e os jesuítas, mas a Igreja acaba, por exemplo, na Madeira, absorve esse património todo. Nenhum património passou para o Estado, ficou sempre na Igreja. O recheio no convento foi assim transferido para a Igreja de Salvador de Santa Cruz e depois é distribuído pelas paróquias ao lado. Curiosamente, a capacidade dos lomelinos faz com que, nesta época, 850, consigam reivindicar a posse do convento. Dizendo que, atenção, sim senhora, o Estado não pode nacionalizar uma coisa que nós entregamos. Quer dizer, é a nossa família que pagou a construção do convento, pagou as coisas, pagou tudo. Logo, o convento é nosso, é da família, é dos poucos casos que se consegue recuperar, as famílias conseguem recuperar isso. Quando chegaram lá, só havia pedras, como é lógico, não é? Porque todos os bens, os retábulos que a Igreja tinha retirado, como é lógico. Coleção grande de azulejos mudéjares, de Sevilha, 520 mais ou menos. 960 processam-se grandes obras na área e o diretor do Museu das Cruzes, o António Aragão, consegue que se façam escavações arqueológicas para ver o que é que existe. São levantados alguns azulejos, ainda se conseguem recuperar, e essencialmente pedras que nunca mais acabam, que era um convento todo de 1520 mais ou menos, que entretanto veio aos bocadinhos todo para o Museu das Cruzes e entretanto Santa Cruz conseguiu reivindicar que fosse para lá. O que faz com que ainda hoje, 40 anos depois, quase, não é 40 anos, são 20 de trabalhos, a tese de mestrado que leva à montagem aqui é de 2008, só que quem faz isto é uma pirata e logicamente depois quando montou, como podem ver em cima, é um capitel, aquilo não é uma base, as bases não são assim, isto é um capitel, mas pronto, logo metade ainda está por montar e por aí fora. Ao mesmo tempo, conseguem vir para o Museu das Cruzes alguma parte, que é o caso do Carneiro dos Lomelinos, vêm alguns elementos da heráldica. Ora bem, como dissemos, Jorge Lomelino é armado de cavaleiro em 515, justifica depois pertencer a uma das 28 famílias que se reduziu a nobreza de Génova em 528, onde entram também os Passanha, como reza os nobiliários, pai e filho, Batista Lomelino e Luciana Cataneu, netos paternos de Napoleão Lomelino, Marquês de Lomelino, Teodora de Negro, sobrinhos de Marco Lomelino, consulos portugueses em Génova, etc. Só que a justificação das armas é de 528, depois, com certeza, logo não faz parte nem do livro Vermelho Mor, nem no livro da Sala dos Brasões de Sintra, nem depois do livro da nobreza das armas, do tesouro da nobreza. Aparece só no Francisco Coelho de 1660, também não aparece, e só aparece depois, já no final do século XVIII, na reforma do tesouro da nobreza, porque, como sabem, o cartório de nobreza foi por água abaixo, como é lógico, com o terremoto de 755. Aí aparecem estas armas dos lomelinos, com ouro e vermelho, é o que está nas cruzes.
do último Lumelino, digamos, da Madeira, porque a filha casa com o José Maria Grande, já a neta nasce em Porto Alegre, a neta depois dá em escritora, era a Luzia, amiga do António Ferro e da mulher, logo era gente que se dedicava a outro tipo de coisas que não provavelmente a património nem a história, e era uma mulher excepcionalmente rica, deixa parte do mobiliário ao Museu das Cruzes, mas a família, digamos, os Lumelinos, no verdadeiro sentido da palavra, desaparecem e hoje é um museu. Nas conclusões, é mais complicado de pensarmos o que é que estamos aqui a fazer, porque com a viagem dos descobrimentos, a exploração dos portugueses, feita algumas vezes por terra também, passaram já de uma forma quase científica a conhecer-se os novos continentes, nos seus contornos reais, revelaram-se povos, civilizações desconhecidas entre si, etc. Alterou-se assim profundamente a imagem que o homem tinha do mundo, rasgaram-se horizontes que abriram portas a uma nova época e imprimiram um sentido diverso à história. De certa forma, com a globalização então ensaiada, os portugueses deram à humanidade uma dimensão de significado universal, tornando a cidade de Lisboa um novo centro cultural, económico e político, estendendo a antiga cultura do mar Mediterrâneo para os grandes oceanos, aspecto onde os italianos em Portugal tiveram um papel especialmente de protagonismo. O caso dos Lafetá, o caso dos Lumelino, do Marco Lumelino, etc. No entanto, com o desenvolvimento da produção açucareira, com antecedentes coordenada pela corte portuguesa, repara, é uma posição excepcionalmente interessante da nossa cultura, porque a produção açucareira é da corte, que cobra 1/5 sobre tudo, ou seja, os décimos da Igreja e os décimos do governo, digamos, logo 2/5 2/10 dá as selvas novas dos quintos, etc. Isto depois serve, a Madeira serve de exemplo a toda a expansão portuguesa. O financiamento, em princípio, é de mercadores alemães e capitais judeus. Os judeus aparecem sempre por trás disto tudo, sempre, ainda hoje, infelizmente, não é? Eu, ultimamente, com o que está a passar em Gaza, começo a pensar que o Hitler teria alguma razão, provavelmente, isto não é politicamente correto, mas há qualquer coisa que não bate certo naquela gente. A distribuição é entregue, no entanto, aos italianos. E os destinos do açúcar são feitos a partir da Flandres. Reparem, é a primeira grande experiência de capitalismo internacional. É a Croa a controlar, a distribuição a ser feita pelos italianos, o financiamento a ser internacional, entre alemães e judeus, etc. Isso faz com que os italianos na Madeira não têm património italiano. Não há. Vimos aqui que, curiosamente, não há. Era lógico que possa haver um Dalla Robbia, uma coisa. Não. É tudo Flandres. É uma sociedade totalmente nova, repara. É uma sociedade mercantil internacional a sério. Onde é que é mais barato, onde é que se faz? É na Flandres, é não sei o quê, e acabou. Logo, aquela ideia nobiliárquica que depois é recuperada com o Barroco, com o século XIX, etc., não entra. Logo, ao contrário de outras famílias e personagens, por exemplo, Cristóvão Colombo mantém relações com Génova até à morte. E tem dívidas, e tem isto, e tem não sei o quê, e deixa papéis, e tal. Os Lumelinos, zero. As ligações acabam por ser dos atuais Lumelinos, vêm dos Lumelinos da Madeira, que depois passam para o Brasil e por aí fora, mas parece que perderam essa ligação em relação ao século XVI.
Ao contrário, por exemplo, é muito interessante que os italianos se adaptam rapidamente ao sítio onde estão. A Itália depois fica uma... Ao contrário, por exemplo, dos ingleses. Os ingleses, por exemplo, obviamente o inglês é uma doença sexualmente transmissível, é como a SIDA, é gravíssima. De vez em quando a gente tem umas amigas que casam na Inglaterra, para a gente encontrar no aeroporto e diz: "Oh, so nice to meet you, I come to London to be shopping in Lisbon, and so difficult to speak in Portuguese." Logo, em inglês fica uma doença intransmissível, quer dizer, ficam sempre em inglês. 300 anos na Madeira, continuam em inglês, os Bolândia, etc. Só praticamente pós-25 de Abril, e pós-25 de Abril não, pós-século XXI, é que os primeiros Bolândios falam em português na Madeira. Estão lá há 200 anos. Mas só o Cris Bolândia, agora à frente da Madeira Wine, e estamos a falar em 2008, 2010, é que começou a falar em português. Os tios, os noruegueses, tudo falava em inglês connosco, como se era o que faltava, quer dizer, falar português na Madeira, quer dizer, não lembro ao diabo, fala-se em inglês, como é lógico, não é? Ora, é uma situação que nasce, no fundo, desta expansão internacional da Idade Moderna, nasce com os umelinos, com os rafetás, com toda essa gente toda, e com o Colombo também, de certa forma, e que vai dar novos mundos ao mundo e vai dar a sociedade globalizada que nós hoje temos. Peço desculpa do tempo que ocupei, muito obrigado pela vossa atenção. Algumas questões que se possam pôr, eu não os conheci todos pessoalmente, mas é como eu brinco muito com o meu irmão, nós mantemos uma família, mantemos sempre os almoços de domingo, sempre. Eu moro na Amadora, o meu irmão mora em Lisboa, logo fazemos os almoços sempre nas Amoreiras, como é lógico, a pôr o carro, e quando falamos, a minha sobrinha diz sempre assim: bem, não há dúvida, e o papai e o titio almoçaram com eles, porque a gente fala de Dom João I, Dom João II, almoçaram com eles a semana passada, com certeza, do André que eu estou a falar, não é? Porque nós falamos em história como se de facto se conhecemos estas pessoas. E curiosamente, se repararmos, nós sabemos mais deles do que eles sabiam na época. Nós sabemos quando é que eles morreram, eles não sabem quando é que morreram, só morreram. O nosso problema em relação à história é que nós vamos ver como eles pensavam. Porque o pensamento não é transmissível diretamente na escrita, não é? A gente de vez em quando apanha uma pilha de correspondência ótima, vamos saber como é que é. Olha, a tua mãe cá está na maneira do costume, como sabes a tua tia como é a tua tia, como eu não sei como é que é a tia, fico na mesma, como eu não sei como é a mãe, fico na mesma, porque a transmissão é específica, é muito, não é facilmente controlável. Logo, a utensilagem mental, nós não dominamos as linhas de atuação, nascimento, morte, casamento, etc. Mas a grande construção mental é sempre um acontecimento. Ainda hoje, que o deslumbramento que é viver-se nos dias de hoje, começar a tentar pensar como é que se pensa hoje, que não tem nada a ver com como se pensa quando eu fui criado, não é? Eu ainda fui criado com coisas da família real, que valiam imenso dinheiro, mas ninguém quer. Ninguém quer, era o que faltava. Estou-me a lembrar de, por exemplo, o meu filho herdou lá em casa o faqueiro de prata. Um faqueiro para 12 pessoas, etc. Nunca mais vai ser usado. O meu irmão ainda disse: "Oh, Tiago, vamos usar o faqueiro." Diz: "Oh, tio, e o tio depois lava-o, antes e depois." Pois, não é? Há toda uma organização que vai implementar pela verdade. Basta a gente ver hoje os elementos do discurso do Trump, do Putin ou do nosso Chega. Há toda uma realidade nova que, atenção, não está certa nem está errada. É uma realidade nova.
Há um discurso novo hoje. O nosso da verdade, da dignidade, da honestidade, são conceitos hoje limitados. Por alguma razão, nós temos um processo hoje. O primeiro-ministro, estou-me a lembrar do delegado Fedeleiro, que dizia: vai ser a minha reforma, eu hei de ficar sem cabelo nenhum e continuará o processo de Sócrates, não é? Tudo bem, porque são verdades hoje totalmente diferentes. São realidades totalmente diferentes. Nós estudamos, é interessantíssimo, nós tentamos perceber como é que é, mas só nos dá para perceber, não nos dá para alterar de maneira nenhuma, porque estas coisas não são alteráveis. Mas pronto, muito obrigado por este bocadinho. Não sei se temos perguntas online ou se temos perguntas na sala. Se não tivermos, eu tenho uma. Eu estudei no âmbito de um projeto que nós tivemos aqui em Lisboa, o LX Conventos. Nós estudámos os conventos de Lisboa. Estudámos a extinção dos conventos, a forma como essa extinção teve impacto no urbanismo da cidade, sejam os masculinos, sejam os femininos. Os masculinos, como o professor dizia, pois foram postos à porta e vão à vossa vida. As mulheres, eu não concordo consigo, as mulheres a coisa foi mais dura, porque estarem fechadas dentro de edifícios a morrer de frio e de fome, a vida não era aquilo que eu lhe queria perguntar sobre esse convento na Madeira dos Lubelinos. Lumelino. Era masculino. Pronto, era masculino, por isso foram postos na rua e foram embora. Nós ainda temos, nem sei bem qual é o termo do verbo que utilizo, o convento do Bom Sucesso, era um convento feminino de freiras irlandesas, que também não foi encerrado e expoliado, porque o Estado inglês disse, era um espaço que foi construído. Elas ficaram vivas. Ficaram, por exemplo, em Santa Clara, há uma sequência de freiras de Santa Clara até aos dias de hoje. Os meus filhos já foram educados nas freiras, de novo. Eu tive colegas na Universidade de Freiras, de Santa Clara, e agora recuperei até incremento as freiras. Fizemos um trabalho grande dos 100 anos da chegada à Madeira, da apresentação de Maria, que se instalaram primeiro em Santa Clara. Eu tenho sempre muitas dificuldades em ver o sentido negativo das mulheres, porque há outra maneira de pensar da mulher que não é igual à do homem. Graças a Deus. Valha-nos isso. Para o bem e para o mal, não é? Mas tudo bem. Mas, quando nós às vezes pomos as mulheres desgraçadinhas, não é verdade. Mas eu não as estou a pôr como desgraçadinhas. Pois. Eu estou a pô-las como alguém que ficou encerrado naqueles espaços. E que deixou de ter as bases depois de sustentação normal, etc. Que aguentaram. A última freira de Lisboa foi 1909, foi quando ela, a última, morreu. As da Madeira não param de morrer, ainda estão. Pronto, as da Madeira ainda estão. O que é que aconteceu a esses bens? Porque nós, tudo na igreja. Na Madeira, tudo na igreja continua. Tudo na igreja. Roubaram tudo. E sempre que há uma velhinha a morrer, vão lá e rezam muito, e pumba. Quando vai abrir o testamento, ficou para a igreja. Os sobrinhos e não sei o quê, ficou a chuchar no dedo. Todos. O espólio dos conventos não foi entregue. Não, era ficado. Nem o dos jesuítas. Tenho pilhas e pilhas de papéis a pedir os retábulos, os frontais de prata, não sei mais o quê. Zero. Não foi nada.
Zero. Nós não temos dados em Lisboa sobre a esses Madeira e conventos. os Açores são diferentes. São. Repare, Não. E eu ia agora passar para os Açores. pois, e, completamente, saiu. E eu agora ia perguntar os Açores. Estava a pensar em voz alta. eu fui criado nos Açores, é pequenino, o meu pai era da Força Aérea, etc. E depois, quando entrei para a universidade, passei a ser chamado aos Açores. Porque, como sabem, os Açores é uma terra muito bonita, mas são 9 ilhas à procura de um arquipélago. Odeiam-se de morte, mas às outras, não é? São Miguel não pode com a terceira não pode com o Faial, não sei o que é uma guerra. Logo, sempre que há problemas, por exemplo, a nível da universidade e da história, quem é que vai escrever sobre o povoamento? Um terceirense nem pensar. O quê? Um gajo de São Miguel? Era o que faltava, o gajo de São Miguel. E acaba por ser o gajo da Madeira, que é a ilha mais perto. E a ilha? A história dos Açores, eu faço o povoamento, fiz a arquitetura militar e o meu irmão aqui em Lisboa acabou por fazer um mobiliário. Porque, de facto, quer dizer, a junção das pedras é complicado. Agora, desde que seja contra o continente, os Açores e a Madeira batem palmas em conjunto, não é? Nós conseguimos, neste momento, as autonomias são perfeitamente um negócio fantástico, é um negócio da China. A Madeira tem 900 milhões de impostos por ano e tem um orçamento de 2,1. Logo há 1,2 milhão que é pago pelo céu. Acho que é a Nossa Senhora de Fátima, parte do terceiro segredo. Porque, de facto, e o negócio é sempre feito de uma maneira engraçada. Eu vou agora ter um problema grave para o ano, que são os 50 anos da autonomia, que eu vou coordenar de certeza, em princípio. Só conseguimos negociar com governos do PS. Porque como conseguimos meter 6 deputados da Madeira, tem um peso específico aqui que ou votam PS ou votam PSD, conforme interessa aos Açores e à Madeira, e é um equilíbrio complicado, e depois ainda temos a Europa, etc. Logo, os Açores e a Madeira é um peso no orçamento geral do Estado difícil, que é a coesão territorial, é os transportes, é não sei mais o quê, e é toda uma organização diferente. O Museu da Arte Sacra, por exemplo, é o antigo Paço Episcopal, mas pertence à Igreja. Quem é que paga as obras nas igrejas? Nós. Era o que faltava. Nós temos em Lisboa, e quem anda sabe... As comissões fabriqueiras pagam-se a si próprias. Agora, pagar obras, nem pensar. Entrega-se a fatura ao governo. Nós temos algumas igrejas em Lisboa, num estado complicado, como 2 das melhores igrejas barrocas de Lisboa. O nosso problema é as igrejas foram feitas para as pessoas irem rezar. Não são ATLs. Nós transformamos agora as igrejas em associações de terceira idade, de ocupação de tempos livres. Que é complicado, é como aos museus. Os nossos museus é um susto. Há um mês fui para o Medeiros de Almeida. Fabulosa coleção de aves decorativas. Lógico. Uma coisa magnífica. Não tinha visitante. E tinha pessoas que nunca mais morrem, como seja a Simoneta Luz Afonso, deve estar com 250 anos à vontade, não é? É uma rapariga da sua idade. É uma rapariga da minha idade, não é? É uma rapariga da minha idade e de que eu gosto muito. De cores e tal, e continua. E ela diz que a culpa é do governo, porque terem tirado os transportes às criancinhas para visitar os museus, tiraram-nos. Uma coisa muito mais profunda. Mas então. É excepcionalmente complexa. Mas então, esse convento dos. Os todos. Todos. Da Madeira, todos.
Se fosse este dos Lomelinos, porque era dos italianos. Se fosse porque não foi os italianos, foi o aeroporto. E toda a estrutura do aeroporto acabou por limpar aquilo tudo. Era o sítio onde era o aeroporto. Agora, a igreja absorveu tudo. E nos restantes é a mesma coisa. O Colégio dos Jesuítas absorveu tudo. E mais, e as coisas que foram sendo negociadas ao longo dos tempos, a igreja recuperou ainda. Por exemplo, o Colégio dos Jesuítas é negociado nas ocupações inglesas. Passa a quartel. Quando na Guerra Colonial se monta o quartel em São Martinho, a igreja consegue recuperar metade do Colégio dos Jesuítas. E agora com a autonomia, dizendo o nosso bispo, com uma fé, porque ele acreditava profundamente naquilo, que um dia vai aumentar as devoções na Madeira e vai ser criada uma universidade católica. E eu disse, olha, que não, universidade católica, se houver 1 milhão de habitantes, ela entra. Na Madeira só tem 200 mil, não dá. A católica não põe cá uns cursos, mas um dia vai aumentar. Não pode aumentar a população, quer dizer, nós fizemos andares, estão 200 mil habitantes, mas vai fazer. E conseguiu metade do colégio para a futura Universidade Católica, que nunca houve. Tudo bem. O Museu de Arte Sacra era liceu, voltou para o Museu de Arte Sacra do Estado Novo e depois foi registado em nome da igreja. O que é que nós pagamos? A diretora, que é a Imaculada Conceição, são todas imaculadas, só foi aquela gente toda, a gente paga aquilo tudo. E agora, inclusive, o Sr. Bispo resolveu fazer uma coleção de ícones russos. Ora, se há uma coisa que não se usa nada hoje, é ícones russos. Devem ser mais baratos. Não acredito, porque tem os preços dos transportes e as questões de insularidade, a negociação para chegar à Madeira fica mais caro, fica por causa do turismo internacional. Mas pagamos tudo. Temos uma pergunta. Não é bem uma pergunta, mas gostaria de deixar passar isto para me explicar. Eu sou terceiriça e não quero frear. Realmente há muitas rivalidades, como há Lisboa, Porto, essencialmente é de São Miguel. Mas repare, é os Açores, é as Canárias e é Cabo Verde. São iguais. Quando a gente trabalha com os Açores, trabalha com as Canárias e trabalha com Cabo Verde, igualzinho, o retrato é o mesmo. Ser ilhéu é sempre diferente. Não é por acaso que se nasce numa ilha. Um ilhéu é sempre diferente. Diga-se o que disser. Agora, governar os Açores, 9 ilhas, não é fácil. A Madeira é uma ilha e meia. Os Açores não é fácil. Não é uma ilha e uma praia. Nós temos 9 ilhas. Mas a minha sorte era quando apertava a mão ao Sr. Mota Amaral, que tinha aquela mão tipo salamandra, que a gente faz. Que são outras questões mais complicadas entre os Açores e a Madeira, que é deslumbrante trabalhar-se com um lado com o outro. Eu tive uma sorte na vida, é que a minha madrinha de batismo chamava-se Natália Correia, o que faz com que haja uma recuperação, obviamente, das costelas, entre aspas, açorianas maiores, que é uma dignidade, uma austeridade de maneira de ser, etc., enorme, em comparação com a Madeira. Não é uma terra muito open mind, mas é uma terra grandemente open leg. Muito mais divertida, muito mais imaginativa, etc. Nós, por exemplo, projetos universitários, quando queremos imaginação, vamos buscar à Madeira. Entregamos a gestão aos Açores, os Açores a gestão impecável, a parte económica às Canárias, porque as Canárias depois representam 2 milhões de habitantes, logo há um peso económico totalmente diferente, e depois pomos o Cabo Verde, porque
é colorido, a cor fica muito engraçada e fica bem, porque aumentamos logo as capacidades económicas, porque temos um país extra-europeu, etc. e tal, uma democracia emergente, essas coisas que se usam agora os termos, e pega sempre, consegue-se dar-se a volta. Mas eu ainda queria dizer uma coisa, Sr. Professor, agora fala-se muito na autonomia. Eu não quero, não desejo para os Açores o aprofundamento da autonomia. Isso faz-nos ficar sob São Miguel. Eu quero ficar sob o Terreiro de Paço, mas não quero ficar sob São Miguel, a senhora desculpe. Mas, de facto, não... A minha avó era independentista, a minha mãe nunca foi. Eu não sei se temos mais perguntas, se temos perguntas Eu da... confesso que realmente sou bairrista do mais básico possível. Pois, eu fiz as comemorações dos 30 anos da autonomia, com 3 livros, etc. E, tal. E neste momento estou convidado para fazer os 50 anos. Ainda não morri. Nós temos perguntas online. Aqui no Facebook não são perguntas, são felicitações pela conferência do professor. E aqui um familiar, José Câmara Bomolino, que a felicita a apresentação do professor doutor também. José Câmara Bomolino. Pois, não faço ideia qual é. Agora tinha que ter o nome do pai, o nome da mãe, etc. E ver como é que é. Se nos quiser mandar por mensagem... Eu mando por ruicarita@gmail.com e eu ponho da família toda cá fora. Porque nós hoje já trabalhamos todos online e como temos acesso aos jornais, batismos, casamentos, etc., temos já gente que só trabalha nessa área. Eu tenho o Paulo Perneta, eu não sei mais o que dizer. Paulo Perneta, depois há os Câmara Bomolino que tiveram no Diário de Notícias. A linha das Cruzes desapareceu, com a Luzia, mas depois ficam sempre primos, até porque no 19 os registros não são feitos de pai e de mãe. Aliás, no 18 também não. Como a lembrar o grande genealogista da Madeira, Henrique Henriques de Noronha. Ele é Henrique Henriques de Noronha, o irmão é Henrique Henriques de Noronha, e depois as 3 irmãs são Menezes. Menezes é de propósito. A linha feminina optou pelo nome Menezes. Logo, tudo isso. As pessoas aparecem os nomes, é preciso saber bem quem é, de onde é que é, como é que é, e depois isso hoje refaz tudo. Lúcia Tela? Sim, eu queria primeiro tudo agradecer muito. Esta história dos Bomolinos na Madeira é fantástica. Mas mencionou La Fita, Giovanni Francesco Fita, não é? Eu vou voltar ao século XVI. Ele está em Lisboa, tem por acaso documentação, sabe quando pensa que chegou cá em... Você é que sabe disso. A gente, quando quer alguma coisa, vai online à sua tese. Tá. E o Gabriel Lafita? Sim, o Gabriel também. Está lá. Eu sobre o Gabriel não sei muita coisa, mas... Não, isso é como o irmão. Tudo o que é dos Lafitados e Companhia Limitada, etc., eu entrego ao meu irmão. O meu irmão é Marquês do Bairro Alto, é um homem muito fino. Sim, não tem nada deste ar que eu tenho, não é? Eu acho que o Giovanni Francesco chegou por volta de 1494. Agora, penso. Mas pensava que tivesse outras pontes. A referência que eu tenho é que é um dos homens mais ricos de Portugal, na altura, com Dom João III, creio, e quando há festas e casamentos já sabe a ideia das tendas, e ele tem sempre uma tenda igual ao rei. Mas onde é que encontrou isto de tenda? Sei lá onde é que eu li isso. Deve ser uma carta que ele me escreveu, já não me lembro. Não, mas eu ponho em ligação com o meu irmão e eles... Já estou. Sim. Se não temos mais perguntas, no Ciatela e A gente aceita doações, se quiserem.
Aos velhinhos viúvos. Se não, queres encerrar? Agradeço imenso a vossa presença. Temos um pequeno porto de honra com umas bolachinhas para acabarmos a conversa e marcamos já próximas conferências aqui no Gabinete de Estudos Holicipenses. Está marcado para dia 12 de novembro a doutora Edith Alberto sobre o Manuel Peçanha e a Ordem da Santíssima Trindade. Eu tenho isto. Muitíssimo obrigada e vimos-nos por aí.